Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 23 do livro de Números da Bíblia Sagrada. Número 23, Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Números 23, 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Números 23, 3. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. Números 23, 4. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Números 23, 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. Números 23, 6. E tornando-se para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Números 23, 7. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Números 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 23, 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Números 23, 10. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Números 23, 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. Números 23, 12. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Números 23, 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-me lá. Números 23, 14. Assim, tomou consigo ao campo de Zofim, assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Números 23, 15. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. Números 23, 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. Números 23, 17. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Números 23, 18. As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Glórias a Deus. Números 23, 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Números 23, 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Números 23, 22. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Números 23, 24. Eis que o povo se levantará como leoa e se exaurá como leão. Não se deitará até que coma presa e beba o sangue de mortos. Números 23, 25. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Números 23, 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo que o Senhor falar aquilo farei? Números 23, 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali amaldiçoes. Números 23, 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Números 23, 29. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Números 23, 30. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Glórias a Deus. Bem, aqui nessa Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia da Mulher, né, que foi publicada no ano de 2009, né, essa publicação, não, 2010, né, a Bíblia da Mulher, leitura devocional, estudo, segunda edição, foi publicada em Barueri, São Paulo, pela Sociedade Bíblica do Brasil, no ano de 2010, certo? Então, ao final de cada capítulo, existem algumas questões para serem estudadas, né, refletidas. Então, com relação a esse capítulo 23, vamos ver o que é que ele fala aqui em alguns versículos. Ele diz assim, no versículo 23, 1, que diz assim: então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Então, diz aqui, tradicionalmente o monarca poderia também agir como sacerdote. E 7 seria um número significativo de altares. Para Israel, altares múltiplos significa idolatria. Mais tarde, Balaão falou com Deus sobre esses altares, mas ele os ignorou e enfatizou a sua palavra, que está nos versículos 4 e 5, quando ele diz: e, encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. Bem, ele continua aqui dizendo, né? Em todos os 7 oráculos, Balaão empregou a poesia hebraica usando o paralelismo sinônimico, onde a segunda linha repete o pensamento da primeira, que está aqui entre números de 22 a 24. O versículo 23, 9, ele chama a atenção aqui. O que está escrito no versículo 23, 9, que acabamos de ler? Diz assim: porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. O que é que tem aqui nessa Bíblia de Estudos com relação a esse versículo? Diz assim: sob pressão de Deus. Balaão falou uma verdade importante sobre Israel.
A separação física e espiritual de Israel das outras nações era completamente essencial. Está escrito lá em Deuteronômio 7:6. Através da história, Deus tem feito que aqueles que pertencem a Ele sejam fortalecidos. Aleluia. Ainda aqui com relação ao capítulo 23, os versículos 10 e 11, vamos ler, diz assim: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. E o versículo 11 diz: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Então, com relação a esses versículos, está escrito aqui: Balaque estava descontente, porque o oráculo de Balaão havia se tornado uma bênção para seu inimigo. Como Deus havia prometido bênçãos a Abraão, como está em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 2, né? Assim ele informou a Balaão anteriormente que aquele era um povo abençoado. Em Números 22, 12, né? Quando ele diz assim: e ele respondeu e disse: porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca. 22, 12, que foi um versículo do capítulo anterior, né? 22, 12, diz aqui assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto bendito és. Não é? Então, repetindo, né? Assim ele informou a Balaão anteriormente que aquele era um povo abençoado, como eu acabei de ler. Balaão considerou um privilégio ser tão abençoado quanto o povo de Deus, como está em Números 23, 10, né? Quando ele diz, está escrito aqui: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Bem, ainda aqui no versículo 23, 21, está escrito: Deus não ignora nem desculpa. Então vamos ler aqui o versículo 23, 21, que acabamos de ler, né? Diz assim: não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Tá? Então ele diz assim: Deus não ignora nem desculpa a iniquidade e a maldade, mas sua misericórdia e amor duradouros têm a intenção de manter seu relacionamento de conserto. Apesar de Deus não poder conviver com o pecado, ele permanece com seu povo, tá bom? Glória a Deus, né? Então, nós encerramos hoje o capítulo 23 do livro de Números, né? Da Bíblia Sagrada. E fizemos aqui alguns comentários referentes, né, a esse capítulo na Bíblia de Estudos, tá? Olha, a Bíblia é um livro espiritual. Deve ser lido, né? Devemos refletir, devemos pôr em prática nas nossas vidas os ensinamentos que aqui existem, tá? Mas é preciso ter fé para poder acreditar que o que está escrito foi realmente escrito pelo dedo de Deus, tá bom? Experimente ler a Bíblia, deixe essas palavras trabalhar no seu espírito, crescer, né? Deixe essas palavras se tornar verdade na sua vida, tá bom? Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro.